escapar. Aí olharam para Paulo, não aconteceu nada com Paulo. Aqueles mesmos a qual o acusaram, agora estão dizendo: olha, esse homem é diferente. Será que não Deus que está aqui no nosso meio? Começaram a olhar agora o apóstolo Paulo com outros olhos. Então existem situações que nós enfrentamos na nossa vida, que nós sabemos que se nós estamos bem com Deus, então aquela situação você vai vencer, e o nome do Senhor será o quê? Será o quê? Glorificado. Agora existem situações que a pessoa que causou, porque ela se distanciou de Deus. Na reunião da manhã atendi uma senhora, sabe o que ela falou para mim? Ela falou: bicho, eu tomando remédios controlados, todo tipo de remédios controlados, e remédios caríssimos. Ela falou assim: eu vim aqui na Cidade Mundial desde fevereiro. Ela falou: desde fevereiro eu coloquei os pés aqui. Eu e meu filho me trouxe, e eu com depressão. Ela falou: só acredita que eu fiquei curada naquele dia? Eu falei assim para ela, eu perguntei para ela, falei: quais são as reuniões que a senhora vem aqui na Cidade Mundial? Sabe o que ela falou para mim, gente? Ela falou: não, bispo, só foi aquele dia. Eu falei: então por que a senhora está voltando? Aí ela falou assim: não, eu cheguei depois daquele dia, eu vim mais uma ou duas ou três vezes, mas o problema voltou. E ela perguntou: o que a senhora acha? Por que voltou? Eu falei: minha querida, o problema não é a senhora ficar na insônia, o problema não é os remédios, o problema é a senhora estar longe de quem? De quem? Então, a nação ali no deserto se distanciaram de Deus. As serpentes, as víboras começaram a matar as pessoas no deserto. Chegaram para Moisés e falaram: Moisés, por favor, interceda por nós, Moisés. Uma boa parte já morreu, nós vamos morrer aqui nesse deserto por causa desses animais peçonhentos. O que Moisés fez? Clamou a Deus. Deus falou para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloca numa haste, coloca num lugar alto. Todo aquele que for mordido por uma serpente, por uma cobra venenosa, vai olhar para essa serpente, colocada no meio do arraial, no meio do acampamento, num lugar alto. E quando essa pessoa olhar para essa serpente de bronze, essa pessoa vai sarar, vai ficar curada. Gente, mudou. Aquelas pessoas que estavam vivendo pavor, desespero, agora começaram uma a falar para a outra: está vendo? Fulano foi mordido pela víbora, morreu. Não morreu. Ele olhou para aquela serpente de bronze, que Deus deu a direção a quem? A Moisés. E o antídoto, na verdade, essa serpente de bronze foi o antídoto para aquele veneno. E ali começaram a testemunhar livramento, a direção de quem? De Deus. Passou-se um ano, passou um tempo, 2 tempos, 3 tempos. E o que aconteceu, gente? Aquilo que era para ser bênção, não foi bênção para aquelas pessoas, com o decorrer do tempo, se tornou maldição. Bispo, como assim maldição, bispo? Você vai entender no livro de Reis. Abra lá, por favor. Segundo Reis, capítulo 18. Então você tem que ser vigilante. Existem situações, por exemplo, que se você não for vigilante, por exemplo, o casamento é bênção ou é maldição? É bênção ou é maldição? É bênção. Mas você tem que ser vigilante. Porque se não houver diálogo no casamento, se não houver ali, sabe, a compreensão, cuidado de um para o outro, aquilo que é uma bênção pode se transformar em o quê? Em maldição. Se a pessoa casar errada, porque não vai nessa não, eu vou casar que depois ele muda, vai nessa que você vai ver. Se não mudou agora, se não mudou no momento que a paixão, o amor está em alta, vai nessa que vai mudar depois. E tem pessoas que se enganam. Aquilo que é para ser bênção, ela mesma está vendo que aquilo ali não vai dar certo, ela está insistindo, ou está fazendo da forma errada. Casamento é uma bênção, não é maldição? É bênção ou maldição? Casamento é bênção ou maldição? É bênção, mas requer os seus devidos cuidados, senão pode transformar num pesadelo. Trabalho é bênção ou é maldição? É bênção ou maldição? É bênção, uma porta aberta, um ótimo salário, mas se a pessoa não for vigilante, o trabalho pode impedir dela vir para a igreja, dela continuar na fé com
vai se transformar em o quê? Um casal, por exemplo. Eles vinham na terça, eles vinham na sexta, vinham no sábado, no domingo, segunda-feira buscando pela prosperidade. Dinheiro é bênção ou maldição? Dinheiro é bênção ou maldição? E esse casal pedindo para Deus: Senhor, abra as portas da nossa empresa, Pai, estamos aqui, nós somos fiéis ao Senhor, no dízimo, na oferta, estamos aqui, por favor, conta conosco. O que aconteceu com a empresa? Deu um boom na empresa desse casal, cresceu, se tornou uma das maiores empresas do Brasil, do mundo. Chegou o momento: ô bispo, ora por mim que eu não estou tendo tempo de ir para onde? Para a igreja. Por quê? Não, correria aqui, ali, aquele que vinha 5 vezes por semana passou a vir 3, depois de 3 passou a vir 2 vezes por semana, daqui a pouco só uma vez por semana, daqui a pouco só 15 dias, daqui a pouco só uma vez por mês, daqui a pouco eu não tinha tempo, porque final de semana estava conhecendo os Estados Unidos, ia passear, período de férias, dinheiro sobrando, conta bancária lá em cima. O dinheiro que era para ser bênção se tornou o quê? Se tornou o quê, gente? Maldição, porque eles, em vez deles o quê? Ali organizar o tempo deles, em vez deles organizarem o tempo e priorizar, continuar priorizando o altar, o dinheiro fez com que essa família se distanciasse do pai. E depois que aconteceu na empresa, afundou, perdeu tudo de novo. Mas por que isso acontece? Porque o ser humano é cabecinha, não é, gente? E nós temos que ser vigilantes para que a gente não seja dessa forma. Olha o que aconteceu com esse povo. Eles olhavam para a serpente e eles eram o quê? Curados. Aquilo ali foi uma saída que Deus deu. Aquilo ali foi uma bênção que Deus deu. Olha, 2 Reis, capítulo 18, verso 1. Diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar quem, gente? Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. É interessante, se você for ler certinho essa história de Ezequias, ele passa aí, na hora do verso 2, tinha 25 anos de idade, novo, 25 anos é novo. Quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Olha o verso 3: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés, o que, gente? Fizera. Por que ele havia despedaçou essa serpente de bronze? Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam o que, gente? Incenso. Eles chamavam de Neuscan, ou seja, fizeram agora daquela serpente, gente, uma deusa. Começaram a queimar incenso, começaram a apresentar sacrifícios, ofertas, aquele objeto, a qual foi o instrumento de Deus, para que aquele povo passasse a temer a Deus e não um objeto de bronze. Então eu falo para vocês, aquilo que era para ser bênção, o povo transformou em o quê? Em o quê, gente? Em maldição. Em maldição. Nós entendemos que esse ambiente aqui, o templo, a cidade mundial, tem unção de Deus aqui? Gente, tem unção. Se você tirar esse piso aqui e levar para a sua casa, tem unção nesse piso. Mas você vai adorar esse piso. Se você tirar um pedacinho de madeira do altar, e aonde você levar encostado no doente, o doente é curado. Mas você não é doido de começar a adorar esse pedacinho de madeira. Ele foi tirado de onde? Do altar, porque você entende. O que você entende? Que não é o manto. A glória, gente, não é do manto. A adoração não é para com o manto. A adoração é para com aquele que ungiu o quê? O manto. A adoração é para com aquele a qual ungiu aqui o templo. A unção de Deus nesse lugar é tão forte que Satanás, ele não é doido nem de passar na esquina, só para você ter ideia. Ele não é doido nem de colocar as patas dele no primeiro degrau ali da escada do lado de fora.
Por causa da unção, você não consegue enxergar, mas existe. Quem está entendendo? Agora você arranca um pedaço de lajota ali da escadaria, vai passar a adorar aquela escadaria, porque tem a unção de quem? Você tem ideia quantas pessoas já pisaram ali naquele primeiro degrau e foram curadas? Você tem ideia disso ou não? Você tem ideia? Quantas pessoas, só de colocar os pés aqui, agora você vai passar a adorar o objeto. Casamento é uma bênção, é uma bênção, mas você não pode tornar uma o quê? Maldição. Não pode? Olha lá, a pastora Natália, olha lá, lindona, abençoada. Eu tenho que ser grato a Deus e adorar a Deus, porque Ele colocou uma mulher abençoada do meu lado. Não vou passar a adorar a pastora Natália, que é uma bênção. Eu tenho que adorar aquele que a ungiu, aquele que preparou ela, está do meu lado. Quem está entendendo? Por que Deus pede a Isaac? Por que Deus pede a Isaac a Abraão? Por causa disso. Porque Deus conheceu o coração do homem, e Abraão querendo tanto filho, mas tanto filho, quando Abraão pega em seus braços Isaac, o coração de Abraão se desmancha, gente, de alegria. A bênção chegou. Aí Deus coloca Abraão à prova. Deus pede a Abraão Isaac. Abraão negou? Não. Uma maturidade espiritual. Sim, Senhor, o Senhor está pedindo. Quem me deu foi o Senhor. Isaac pertence a quem? Ao Senhor. Mas vai que Abraão começa a adorar Isaac. A bênção tão desejada. Reverenciar Isaac e deixar de lado a quem? O Todo-Poderoso. O que Ezequias fez? Passa aí, a primeira coisa, ele pegou a serpente, estava revoltado com aquela serpente de bronze. Mas bispo, aquela serpente que ungiu foi Deus, sim, mas aquilo que era bênção, o povo transformou em o quê? Em o quê? Em maldição. Ele pega a serpente e quebra aquela serpente de bronze, despedaça aquela serpente de bronze. E olha o verso 5, gente, o verso 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel. Então Ezequias passa a confiar em quem, gente? No Senhor Deus de quem? Israel. De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha o verso 6. É o que nós temos que fazer dia após dia. Porque se apegou a quem? Ezequias se apegou a quem, gente? Se apegou ao Senhor. Olha que bênção. Então nós temos que nos apegar a quem? A Deus. Temos que respeitar aquilo a qual Deus, aliás, nós temos que ser grato por aquilo a qual Deus tem colocado as bênçãos nas nossas mãos. Você tem que ser grato. Seja grato. Mas a adoração exclusivamente a quem? Ao Todo-Poderoso. E seja vigilante. Não torna aquilo que é bênção em o quê? Em maldição. Amém? Bispo, como que eu torno algo que é abençoado em maldição? Se você colocar o dinheiro, se você colocar, por exemplo, o coração, o dinheiro, por exemplo, o que o Senhor instituiu dízimo e oferta? Para que você não coloque o coração no quê? No dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Mas se você coloca o coração no dinheiro, aquilo ali que é bênção se torna o quê? Se torna o quê? Se torna uma maldição. Quando é que você transforma a bênção em maldição? Quando você começa a colocar o coração naquilo, coloca como prioridade. É a pessoa que deixa de buscar a Deus porque o filho morreu. Quer dizer que o coração dele não estava para com Deus, estava para com quem? Para com o filho. Ah, mas não é fácil, sim, mas você tem que agradecer, Senhor, muito obrigado. O Senhor é teu filho muito bendito, abençoado, ficou tantos anos comigo. Todos nós vamos mesmo um dia. Se ele foi, que o Senhor seja feita a tua o quê? A tua vontade. Vou continuar te adorando, te servindo, pois o Senhor está em primeiro lugar no meu o quê? No meu coração. Essa é a sua fé? Essa é a sua fé? Que está escrito aqui no verso 6. Você vai fazer isso? Porque se apegou a quem? Ezequias se apegou a quem? Quem vai se apegar mais e mais ao Todo-Poderoso? Vai se apegar? Que maravilha! Então glorifica bem forte o nosso Deus. Fica de pé, por favor. Coloca isso no seu coração. Isso. Com muita fé, diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Não irei fazer da bênção uma maldição. Pois é o Senhor que me resgatou, o Senhor que me abençoou,
O Senhor tem estado comigo todos os dias da minha vida. O Senhor não me desampara, o Senhor não me deixa, o Senhor não me abandona. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, ao Deus que é o meu abençoador. Diga, serei grato todos os dias da minha vida pelas bênçãos a qual o Senhor tem colocado nas minhas mãos. A gratidão será contínua no meu coração para tudo aquilo que o Senhor tem feito. E a adoração será exclusivamente para o Senhor, o meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Diga muito obrigado, meu Pai. Da mesma forma a qual o Senhor mostra para Moisés uma saída, a serpente de bronze, da mesma forma, eu creio que o Senhor me mostrou uma saída para a situação, para a dificuldade, uma saída a qual irá me levar à minha vitória, à bênção que eu desejo, e eu não irei esquecer de te glorificar todos os dias da minha vida.